todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Vamos ver, irmãos, que o livro de Deuteronômio vai começar no seu capítulo 1, no seu versículo 1, dizendo: estas são as palavras. Quando eu me deparo na Bíblia dizendo esta é a palavra, eu começo a olhar com um outro olhar diferente, eu começo a sentir a presença de Deus, a minha espinhela ela gela, sabe por quê? Porque me leva a refletir lá no Evangelho de João, no seu capítulo 1, no seu versículo 1, a qual diz: no princípio era o verbo ele estava com Deus, o verbo era Deus. Mas alguns versículos à frente, no mesmo capítulo 1 de João, você vai ver dizendo que esse mesma palavra, esse mesmo verbo, ele se encarnou, ele tornou-se carne, ele habitou entre nós. Então sabemos que o verbo, a palavra, ela é Jesus. Sabemos que João, diante da ministração do Espírito Santo de Deus, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, ele escreveu o Evangelho de João. Mas agora o que me chama a atenção é que João, em uma das suas fases terminais na ilha de Patmos, ele vai ter uma revelação, ele vai escrever também o livro de Apocalipse. Agora aquele João que estava escrevendo sobre a direção do Espírito, ele vai estar contemplando
não morreu. Glória a Deus. Quem tem promessa não morre, grava isso. Quem tem promessa de Deus não morre, ainda que ele esteja lá fora, ainda que ele não tenha achado a palavra, porque Moisés ele tinha a promessa de Deus na vida dele, mas Moisés ainda não tinha tido contato com Deus. Moisés vai permanecer vivo, vai ir para dentro do palácio, vai se criar lá no palácio. Uma certa feita, Moisés vai matar um homem de Faraó, vai ter que fugir da face de Faraó, porque matou um de seus servos. Moisés agora vai ser pastor e bem longe, Midian. Sabe o que vai acontecer? Moisés vai ser chamado por Deus. Agora Moisés vai ter contato com Deus. Aleluia. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, mal algum te alcançará. Sabe por quê? Porque você é chamado. Se tem um chamado de Deus, mas que Deus ainda não se revelou para você, pode ter certeza, ninguém pode parar o teu chamado. Aleluia. Ainda que você esteja no mundo. Sabe o que aconteceu? Moisés agora ele vai ver a sarça pegando fogo. Sabe o que é a sarça pegando fogo? É a presença de Deus, é a glória de Deus, é algo que nos atrai, é aquilo que nos chama a atenção. Aquilo que chamou a atenção de Moisés. Moisés nunca mais foi o mesmo. Quem recebe o Espírito Santo de Deus, ele não consegue ser mais o mesmo, ainda que ele desvie desse caminho. Quem recebe o Espírito Santo de Deus nunca mais é o mesmo. Moisés vai ser levantado por Deus para poder ir lá libertar o povo. Aleluia. Sabe, Êxodo, no seu capítulo 12, Êxodo já diz as conquistas que aquele povo conquistou. Foram 10 pragas ali, mas Deus endureceu o coração de Faraó. A última praga vai acontecer em Êxodo 12, que todos os primogênitos de Faraó iriam morrer. Mas tinha um cordeiro, que o seu sangue iria ser passado nos umbral de suas casas, onde o espírito de morte não passava. Aleluia. E o povo hebreu foi protegido por Deus pelo sangue do cordeiro. Aleluia, Deus. Sabe, Moisés agora vai adentrar até o deserto, vai tirar o povo, porque o decreto era para poder adorar no deserto. Aleluia, Deus. Qual deserto que você está enfrentando? Eu vi aqui nesse culto muitos testemunhos. Qual deserto você está enfrentando? Adore a Deus no deserto. O povo de Israel foi levantado para adorar no deserto. Sabe o que me chama a atenção? No versículo capítulo 25, você vai ver Deus dando uma ordenança para Moisés, cria agora tabernáculo. Sabe, tabernáculo santo, aonde iria ter os utensílios de Deus. Deus vai escolher os levitas da família de Moisés, um dos maiores levitas que existiu, Moisés, Arão e Miriam, da família de Levi, para poder cuidar do sacerdócio santo a qual estava sendo estabelecido. Lá em Êxodo, no seu capítulo 25, Deus vai ordenar também, crie uma
porque na sua mão tinha sangue, muito sangue, e até de pessoas inocentes. Mas Davi foi perdoado. Sobre a descendência de Davi estavam a bênção de Deus, e o seu filho sucessor Salomão vai constituir o templo de Salomão. Templo sagrado, templo de Deus, templo ordenado por Deus. Sabe esse templo de Deus? Você vai ver lá em Mateus, quando Jesus ele vai adentrar dentro do templo. Você acha que templo que era? Era o mesmo templo de Salomão. Foi constituído, foi destruído, mas foi restaurado várias vezes. Era o mesmo templo. A presença estava no mesmo lugar. Era o templo designado por Deus para ser construído. Era estatuto perpétuo. Glória a Deus. Jesus vai adentrar dentro do templo, vai derrubar as mesas e vai dizer: não faça da casa de meu pai comércio, aqui é casa de oração. A presença de Deus é real no nosso meio. Você está no lugar santo. Quando você entender que você está no lugar santo, você vai adorar a Deus de uma maneira diferente e você vai conquistar Deus aquilo que você almeja. A Bíblia diz que todo ano Ana subia até Siló. Ela era atormentada por Penina, porque Penina gerava para Eucana, mas Ana não gerava. Mas um dia que Ana, ela entrou até Siló, entrou até o lugar santo, foi até dentro do templo com um pensamento diferente, reconhecendo o local que ela estava. Ela recebeu um Deus milagre. Sabe esse mesmo templo? Olha que interessante para você entender que eu quero chegar lá onde eu iniciei Apocalipse. Sabe, em Mateus 16 você vai ver, Jesus vai dizer: o que diz os homens quem eu sou? E alguns vai dizer para Jesus bem assim: um está dizendo que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, e outros dizem que você é um simples profeta qualquer. Jesus vai dizer: o que tu dizes que eu sou? E Pedro vai tomar a palavra e vai dizer: tu és verdadeiramente o Filho de Deus Altíssimo. E Jesus vai dizer imediatamente para Pedro: Pedro, disseste bem, mas não disseste tu da carne nem do pensamento do homem. Quem te revelou foi Deus. Aleluia. Sobre ti, Pedro, eu também digo que tu és pedra, sobre ti edificarei a minha igreja, a minha igreja, a minha igreja. Edificarei sobre a pedra que é rocha, que é Jesus. Entenda o que Pedro tinha. Ele tinha uma revelação do Espírito de Deus. Era desse Espírito que Jesus estava falando. Aí, nesse Espírito, nessa pedra, nessa rocha, eu edificarei a minha igreja. Aleluia a Deus. Agora lá em Apocalipse você vai ver sendo escritas cartas para as igrejas de Jesus. Glória a Não Deus. seja contra a igreja, venha para a igreja, venha para a igreja, venha para a presença de Deus, porque na igreja de Deus tem pessoas usadas pelo Espírito Santo. Alguns profetizarão, outros louvarão, outros pregarão, e aqui há verdadeiramente um corpo com vários membros. Você receberá a bênção de é necessário estar na igreja, é necessário estar na presença de Deus, é necessário cultuar a Deus. Não fique sem cultuar. Não acha que você é igreja, não seja um desigrejado. Você não é igreja, você é membro da igreja. A igreja é um conjunto de membros a qual Cristo é a cabeça. Aleluia. Se tirar o braço, ele morre, mas o corpo continua vivo. Aleluia. Se você tirar uma galha, ela seca, mas a árvore permanece de pé. Glória a Deus. Você é membro, vem para a igreja, não lute contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. A igreja é de Cristo. Vem para a igreja. Aleluia. Vem para a igreja. Deixa eu dizer uma coisa: você precisa ser pastoreado. O povo de Israel precisava ser liderado. Sabe o que vai acontecer depois de
prantear porque tinha perdido um grande líder. O povo vai te chorar. A Bíblia diz que foi um clamor de 90 dias e o povo estava entristecido. Sabe, até Josué, que andou ao lado de Moisés, que era sucessor de Moisés, que estava ali quando Moisés foi buscar as pedras lá em cima e ficou lá conversando com Deus. Você vai ver que Josué ele estava no pé do monte. Não se afastou Josué de Moisés nem um segundo. Você vai ver que na batalha contra Refidim estava Josué guerreando embaixo com a sua espada na mão, liderando aquela guerra. Mas lá em cima estava Moisés com o seu cajado estendido. E quando a sua mão estava estendida, o povo de Israel ganhava aquela guerra. Sabe, o pastor, ele cansou com suas mãos estendidas. E quando a fraqueza bateu e começou a baixar suas mãos, o povo de Israel começou a perder a guerra. Você tem ajudado o seu pastor? O que você tem feito nesse ministério? Você tem agregado a obra de Deus? Sabe por quê? Porque do lado direito e do lado esquerdo de Moisés estava Arão e Ur, que pegaram o cajado e sustentaram a mão de Moisés. Até lá embaixo da história. Teve que ter uma união. Teve que ter um conjunto. Sabe, lá embaixo estava tendo guerra. Josué estava lá embaixo guerreando. O homem estava com a espada na mão. Mas lá em cima também tinha união, tinha pessoas ajudando a Moisés para aquela batalha ser vencida. Você precisa ser pastoreado, você precisa ser liderado. Sabe o que vai acontecer no livro de Josué? Eles vão conquistar a terra. Se eu fosse aqui trazer uma palavra apenas, somente uma palavra que traduzisse o livro todo de Josué, seria conquista. Porque os livros anteriores todos eles ficaram rodeando no deserto, trocaram a geração e foram 40 anos. Mas o livro de Josué mostra a conquista daquele povo. Aquele povo verdadeiramente conquistava Jericó, tiveram as suas terras, mas tinha uma ordenança de Deus: expulsai todos os inimigos, expulsai todos os cananeus. Sabe o que vai acontecer com Josué? Em um momento Josué vai deixar de consultar a Deus. Sabe o que acontece quando o líder deixa de consultar a Deus? Ele é enganado. Josué capítulo 9, você vai ver que um povo chegou até Josué, porque eles eram naquela cercania bem próximo e eles sabiam que seriam destruídos. Sabe, os feitos de Deus no meio daquele povo tinham cercado e atemorizado grandes multidões. Eles diziam: aí vem Deus de Israel, um povo verdadeiro. Quem poderá ficar de pé diante desse Deus? Nós vamos morrer diante desse povo. Então vamos lá, vamos fazer uma aliança com esse povo. E eles vão enganar Josué. Esse povo vai pegar pão polorento, vai vestir roupas velhas, rasgadas, sapatos velhos, vai colocar em suas mulas alforjes velhos e vai ir até Josué. E Josué vai olhar aquilo. Sabe, aquele povo vai dizer: nós queremos fazer uma aliança contigo, nós viemos de muito longe, nós estamos há 40 dias andando para chegar até ti, nós estamos 40 dias andando para poder vir fazer uma aliança contigo. E Josué vai olhar aqueles pão coloridos, vai olhar aquelas roupas velhas, aqueles sapatos velhos, aqueles alforjes velhos, vai entender que esses homens estão mesmo há mais de 40 dias caminhando. Sem consultar a Deus, Josué faz uma aliança com aquele povo. Consulte a Deus. É necessário consultar a Deus. Josué ele não pecou, mas ele erra quando ele deixa de consultar a Deus. Quando nós tomamos as nossas próprias decisões achando que aquilo é certo, por mais que pareça certo, Deus não vê como nós vimos, Deus não olha como nós olhamos, Deus não pensa como nós pensamos. É necessário consultar a Deus. Sabe o que aconteceu em Juízes, no seu capítulo 1, versículo 28? Deus tinha ordenado, era a ordenança de Deus, destruir todos aqueles inimigos cananeus. Você vai ver o versículo 28 do capítulo 1 dizendo: quando cobrou mais força em Israel, ou seja, quando eles estavam mais fortes, quando eles estavam mais numerosos, eles fizeram tributários. Aleluia! Sabe o que eles fizeram?
está dizendo assim nessa noite: não deixe o inimigo te sitiar. Não deixe o inimigo te sitiar. O inimigo é para ser destruído por todo. O inimigo é para ser derrotado. E os inimigos sitiar. Sabe quando o inimigo está te sitiando? Quando você está começando a olhar para esse mundo, e você está começando a ter prazeres para esse mundo, você está começando a aceitar as coisas do mundo. Sabe o que é aceitar as coisas do mundo? É você achar normal o homossexualismo que tem tentado contra as crianças de Deus nesse mundo de hoje. Sabe, o espírito da Babilônia já está implantado nesse mundo. Não tem para onde nós corrermos, temos que correr para a palavra de Deus, temos que ter sabedoria para exortar nossos filhos no caminho de Deus. Aleluia! Para onde você vai, não tem como correr na escola, o assunto tomado é esse. Sabe, no YouTube, na televisão, um canal aberto, está repreendido, a todo momento está ensinando nossos filhos a fazerem coisas que desagradam a Deus. Não deixe o inimigo te sitiar, não deixe o inimigo te sitiar. Sabe quando o inimigo está te sitiando? Quando você encontra aqueles velhos amigos que não se converteram ainda, em vez de você pregar para ele, em vez de você influenciar a ele, você que está sendo influenciado. Meu Senhor! Você está começando a gostar daquela conversa que ele está falando. Você que tem que falar. Você é luz. Jamais a escuridão pode apagar a luz, por menor que ela seja. Ela vai brilhar na escuridão. Glória a Deus! Tome sua posição de servo. Não deixe o inimigo te sitiar. Não deixe o inimigo te sitiar. Sabe o que aconteceu com o povo de Israel? Eles deixaram o inimigo sitiar eles. Por quê? Porque pagavam tributos. Sabe o que é sitiar? Sabe o que é sitiar? É você ter uma terra muito grande, talvez, imagine aí comigo, a grande Vitória inteira é muito grande. Precisaria de quê? De um carro para poder rodar, para você ver a cerca como estava, se não tinha ninguém invadindo as suas terras. Você teria que estar vigilante 24 horas a todo momento, para que o inimigo não venha te sitiar. Mas quando eles encontraram ali os cananeus, eles fizeram um acordo: paga mais tributo, vai morando aí, vai ser inquilino. Por quê? Porque quando cobraram força, eles estavam fortes. O povo de Israel era muito numeroso, eles estavam fortes, verdadeiramente. Então eles achavam: a hora que nós quisermos expulsar esse inimigo, ele vai sair. Aleluia! Sabe essa imaginação do crente? Eu sou fortão. Sabe, eu estou cheio do Espírito. O inimigo vai ter que cair diante de mim. Mas se ele estiver se sitiando, ele vai ganhando forças devagarzinho. Olha aí! Vai chegar uma hora que você não vai conseguir combater mais o inimigo. Olha o que aconteceu com Israel. Deixou o inimigo sitiar. Sabe o que aconteceu no meio do povo de Deus? Eles começaram a se envolver com os deuses dos cananeus. Eles começaram a adorar os deuses dos cananeus. Por quê? Porque os seus anciões, os seus maiorais, os seus velhos, Josué, todos tinham morrido. Aquele povo que tinham contemplado lá no deserto todos os milagres de Deus já tinham morrido. E os seus jovens não viram nada, só ficavam sabendo ouvindo. Sem experiência com o Espírito Santo de Deus, sem experiência com a presença de Deus, sem experiência, você vai deixando ele te sitiar devagarzinho. Sabe o que acontece? Acontece um círculo vicioso. Israel fica no meio de um círculo. Apostasia. Primeira coisa que acontece quando o inimigo está nos sitiando: apostatamos da fé. Deixamos de acreditar que a palavra cura e liberta. Já não queremos mais orar, não queremos mais jejuar, não queremos mais meditar na palavra de Deus. Começa a acontecer a apostasia. Começa a crescer o egocêntrico, adorar o homem, adorar a si mesmo, e começa a perder o interesse na adoração divina de Deus. Quando a apostasia chegou no meio do povo de Israel, a segunda coisa que aconteceu foi a adoração. Quando você se apostar da fé, você vai começar a adorar o mundo, a adoração a outros deuses. E o terceiro passo que aconteceu foi a ruína, a desgraça daquele povo. Você acha o quê? Que Deus vai continuar te abençoando?
aconteceu? Glória a Deus, aleluia. A misericórdia de Deus, ouve-se oração. Depois da aflição, ela vem a oração, sabe, o reconhecimento que só Deus é Deus. Por quê? Porque tem muitas pessoas que querem deixar até chegar na aflição para poder reconhecer que Deus é Deus, para poder adorar a Deus, para poder orar. Na aflição o povo orou, mas Deus, graças a Deus, a sua misericórdia é grande, é a razão de não sermos consumidos. Ele teve misericórdia. E Deus agora vai ouvir o clamor. Sabe o que Deus fez? Levantou juízes. E esses homens foram levantados. Você vai ver, foram vários: Otiniel, Jefté, Sansão, sabe, Gideão. Foram 12 juízes. Mas sabe o que acontecia? Israel vivia num círculo. O juiz era levantado, o povo se achegava até Deus. Por quê? Porque tinha um líder. Mas quando esse juiz morria, o povo começava a se misturar no meio dos cananeus e novamente eles faziam a mesma coisa. Apostatavam-se da fé primeiro. Começavam a adorar as coisas erradas, coisas do mundo. Sabe? A aflição tomava, eles voltavam a orar e Deus levantava outro juiz. Aí eles tinham de novo outro líder. Começava de novo a mesma rotina. Deus dava vitória para aquele povo. E depois a mesma coisa, quando aquele homem morria, aquele juiz morria, começava a se apostatar da fé. Isso foi uma rotina, foi um círculo. Então entenda uma coisa: a maior mensagem, a maior palavra, e o tema dessa palavra que eu quero deixar aqui para vocês: aprenda isso, aprenda a ser liderado. Aleluia. Aprenda a ser pastoreado. Glória a Deus. Você tem que ser pastoreado. Você tem que ser liderado. Você sozinho, você não é igreja. Você sozinho, você não tem força contra o inimigo. Aleluia. Você não